Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Batalha, sou cirurgião dentista assim como vocês e eu tenho por missão ajudar vocês a alavancarem na carreira. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre concorrência. E por que eu escolhi falar sobre concorrência? Hoje eu participo da gestão de quase 30 clínicas. São mais de 300 dentistas atendendo conosco, onde eu participo de conversas, mentorias, visão estratégica, entre outras coisas. E nas conversas com o dentista, o que eu escuto mais de reclamação, quando a pessoa está com dificuldade de alavancar a carreira, quando a pessoa está com dificuldade de realmente avançar, de dar um próximo passo, é em relação aos concorrentes. Parte é medo, alguns atrasam montar um consultório próprio ou montar uma clínica própria. Outros montam, mas não conseguem ter sucesso e, na maioria das vezes, eles culpam o concorrente. O tema de hoje é concorrente e nós vamos conversar sobre concorrente. Porém, se tem um fator que é importante e essencial para o sucesso é a autorresponsabilidade. E quando a gente transfere totalmente a culpa para o concorrente, sai das nossas mãos e não tem nada que a gente possa fazer. Então eu te afirmo, 99,9% das vezes que as coisas não estão indo bem, está da porta para dentro. O problema está da soleira da porta para dentro. Menor parte das vezes está da porta para fora. Porém, sim, um dos fatores que criam problema, que criam dificuldade na alavancagem da carreira, na construção dos sonhos, nas conquistas dos objetivos financeiros, pessoais, sim, é os concorrentes. Primeira coisa que a gente tem que ter entendimento. Existem dois tipos de concorrente. O concorrente direto e o concorrente indireto. O concorrente direto, óbvio, são outros profissionais de saúde, dentistas, seja ele clínica, seja ele consultório particular, seja ele um atendimento público, via SUS, seja ele um atendimento numa clínica escola, como uma faculdade ou num curso de especialização. Todo lugar que tem um atendimento assim como o seu está concorrendo com você a respeito daquele cliente. Porém, apesar desse concorrente direto ser o mais óbvio, ser o que mais chama atenção, ser o que mais salta aos olhos, ele não é o maior problema. Não é o concorrente direto que hoje é o maior problema. É o concorrente indireto, que não é tão subjetivo, que não salta aos olhos, que a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. E por não saber que ele existe, não consegue montar nenhuma estratégia para competir com ele. E esse concorrente indireto, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais detalhado sobre ele. O concorrente indireto é todo aquele negócio, comércio, que divide a atenção do seu cliente. Divide a capacidade financeira do seu cliente com você. Como assim? Vou falar mais claro, vamos falar o português claro. O meu paciente, assim como o seu, ele tem, na grande maioria das vezes, um único dinheiro. Ou seja, ele tem um salário e ele paga as contas dele, ele vive daquele único dinheiro que ele tem. Claro, pode ser que você atenda um outro nível de paciente. Eu só atendo classe A, meus pacientes são todos eles profissionais liberais e empresários. Se for esse o seu caso, não perca tempo, você está no vídeo errado. Esse canal não vai contribuir com você. Agora, se o seu caso é assim como o meu, onde eu até atendo profissionais liberais, até atendo empresários, mas a grande maioria são profissionais que trabalham e têm salário, ou seja, tem uma renda fixa. Ele precisa fazer todo o movimento dele financeiro, todas as contas dele, dentro daquela renda fixa que ele tem. Então ele paga o salário, ele paga a escola das crianças, ele coloca a gasolina no carro, ele paga a prestação da casa, entre outras coisas mais. E aí que vem a questão do concorrente indireto. Quando chega um Dia das Mães, por exemplo, você vê um artista fazendo uma propaganda para uma grande rede, falando, você vai deixar sua mãe no Dia das Mães assistindo a novela com essa televisão pequenininha? Vamos fazer essa televisão 4K, 50 polegadas,
divido para você em 24 vezes, dá uma prestação de X. É só a VIN que tem. Esse cliente seu nunca vai escutar. Nesse Dia das Mães, vai deixar sua mãe com dificuldade de mastigar? Com dificuldade de sorrir? Com essa prótese cheia de fungo? Quanto tempo tem que sua mãe não morde uma maçã, uma pelinha de frango, um torresmo, sei lá o quê? Quantos anos de vida mais sua mãe tem que ela não vai poder saborear? Um dos grandes prazeres da vida é comer, saborear o que ela tem vontade. Venha para a Clínica X, vamos fazer um protocolo na sua mãe e dividir em 24 vezes. Isso não existe, isso não pode, isso é antiético, segundo o nosso CRO. Então eu concorro com esse cliente, com esse meu concorrente indireto. Ele pega o meu paciente, ele pega o meu cliente, que tem um único dinheiro, e na tomada de decisão dele, fica muito mais óbvio ele tratar com aquele que conseguiu acessar ele, porque eu não consigo acessar ele do mesmo jeito. E depois que aquele meu cliente comprou uma televisão para a mãe, para pagar em 24 vezes, ele fica seriamente comprometido para chegar no meu consultório e fechar comigo um tratamento para a mãe dele em outras 24 vezes. Ou que seja 12, ou que seja em 6, ou que seja em 3, ou que seja à vista. Mas ele comprometeu, ele tem renda fixa. O dinheiro dele é fixo. Ele não tem um dinheiro ilimitado, ele não tem um dinheiro que ele consegue acessar além daquilo que ele ganha. Então a gente precisa montar estratégias onde a gente consegue acessar esse paciente antes dele fazer esse compromisso financeiro com o nosso concorrente indireto. Esse é o nosso grande gargalo. O concorrente direto não é tão difícil trabalhar. Poucas estratégias que a gente faz, a gente passa na frente do nosso concorrente direto. Se seguir o passo a passo do orçamento de sucesso, e esse vídeo está no meu canal, você pode depois seguir ele. Se seguir o passo a passo de contorno de objeções, se você se dedicar, for zeloso em realmente fazer o melhor para o seu paciente, se você se especializar, e não tão somente se especializar em possuir um diploma de especialista, mas sim ser especialista naquilo ali, entregar o melhor tratamento que existe sobre aquele assunto. Se você realmente se preocupar com o bem-estar e com a saúde do seu paciente, se você tiver um processo de melhoria contínua a respeito do tratamento que você está oferecendo ao seu paciente, se você conseguir se relacionar com o seu paciente, você passa na frente do seu concorrente direto. E passa muito. Eu vou dizer de cara, só de você já estar aqui consumindo esse conteúdo, você já está passando na frente do seu concorrente. O seu concorrente direto, a maior parte dele está tão somente preocupado com assuntos específicos. Ele é endodontista, ele quer saber tudo de canal. Ele é ortodontista, ele quer saber tudo sobre aparelho. Implantodontista, tudo sobre os implantes. Você não, você já está aqui para você dar um passo na frente. Você já está aqui para você realmente começar a se diferenciar. Você está fugindo da manada. Você já está conseguindo ter um lugar de destaque. Com o conteúdo que eu vou te apresentar aqui, você vai conseguir ser notado. Quando o paciente passar pela sua cadeira, ele vai conseguir perceber, tem algo diferente aqui. Eu já passei em outros tantos, nesse aqui foi diferente. E isso a gente está falando do concorrente direto. Com alguns vídeos meus que você assistir, você vai perceber rapidamente o resultado e a diferenciação. Agora, e com o indireto? Com o indireto a gente precisa mergulhar muito mais profundo para a gente conseguir chegar até o nosso cliente antes dele fazer esse compromisso financeiro, comprar o que ele quer e não comprar o que ele precisa. E nisso eu desenvolvi um método onde a gente para de vender o que o paciente precisa e começa a vender o que ele quer. Contudo, a gente vende o que ele quer, mas entrega o que ele precisa. A diferença está em forma de apresentar aquilo ali. Como você vai mostrar para o seu paciente o que ele realmente precisa
porém o foco vai estar no que ele quer. Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo cotidiano, é o dia a dia nosso. Lá atrás, quando eu estava comprando meu segundo carro, meu primeiro carro eu comprei numa situação muito difícil, muito complicada, muito apertada, foi um carro bem simples. Quando eu melhorei um pouquinho, eu fui comprar o segundo carro e eu sabia o que eu queria. O que eu queria era um carro que quando eu apertasse o botãozinho, os vidros subissem. Isso era o que eu queria. Mas o que eu precisava? Naquele momento eu já era implantodontista, viajava em muitas cidades, eu tinha que estar em vários lugares na semana, rodava muitos quilômetros, então eu precisava de um carro que fosse resistente, que não quebrasse, que fosse seguro numa situação de acidente. Porém, eu estava procurando um carro que fechava com o controle. Eu queria que ele fechasse o vidrozinho com o controle. E eu caí na mão de um vendedor que eu aprendi muito com ele. Porque na hora que eu cheguei lá e que eu olhei os carros e que nenhum deles subia com o controlezinho, ele virou para mim e falou assim, olha só, se eu colocar para você o módulo que faz subir com controle, o negócio está fechado? Aí eu falei, não, peraí, eu vou precisar pensar. Aí ele disse para mim, olha, eu não posso queimar esse cartucho com o meu gerente, de ir lá, pedir isso para ele e depois não fechar. Eu só vou lá se você disser que está fechado. E na hora eu raciocinei, eu falei, gente, é o que eu quero. Ele tem uma chance de conseguir, o que eu tenho a perder? Tenta lá, se você conseguir vai estar fechado. Ele foi lá, conversou com o gerente, aquele escritório, né, que tem um pedaço da parede de vidro, e de repente eu vi ele apertando a mão do gerente, e naquela hora meu coração vibrou, acelerou. Falei, gente, eu acho que ele conseguiu. E ele veio vindo pro meu lado com aquele sorriso no rosto, naquela hora ali eu já estava rendido. E quando ele falou, consegui, parecia que era gol da seleção, foi só comemorar e tal. E naquela hora ali, ele me entregou um carro que tinha airbag, ele me entregou um carro que aguentava muita quilometragem, que era um Toyota, que aguentava e que era muito resistente em situação de acidente, tanto que eu sofri um acidente e saí sem um arranhão do carro, capotei com o carro, saí sem um arranhão do carro. Porém, ele me vendeu o que eu queria. Ele me vendeu o que eu queria, que era um carro que subia o vidro. Porém, ele me entregou o que eu precisava. E para a gente fazer isso na odontologia, a gente precisa seguir um passo a passo. Não basta eu citar para você o que você precisa fazer. Citar não muda a realidade do concorrente indireto. Você continua não conseguindo alcançar o concorrente indireto. Porém, se eu te der o passo a passo, você consegue fazer. Como assim o passo a passo? Que diferença é essa? Vou explicar com um exemplo, vai ficar fácil de entender. Se eu hoje pedir para você fazer um bolo e te disser, o bolo leva chocolate, ovos, leite, fermento. Você consegue fazer o bolo só com essa informação? Não, apesar de você entender quando eu falo o que vai no bolo. Mas você não consegue fazer um bolo com essa informação. Agora, se eu te der um passo a passo, se eu te disser 2 ovos, 300 gramas de farinha, 1 colher de fermento, 200 ml de leite, vai na batedeira, bate por 15 minutos, pré-aquece o forno, aí sim você faz um bolo. Talvez o primeiro que você fizer não vai sair tão perfeito, você treina um pouquinho mais, você descobre que pré-aqueceu o forno demais, você descobre que colocou numa forma um pouco rasa, você acerta os detalhes e pronto, daqui a pouco você está fazendo um bolo perfeitamente porque eu te dei o passo a passo. Então, se você tem interesse nesse passo a passo, se inscreve no canal para você continuar recebendo os conteúdos. Já tem alguns conteúdos aqui que são bastante importantes, entra neles, comece a praticar, comece a fazer no seu dia a dia, você vai ver brevemente a diferença, tá certo? Te vejo no canal.